Fala galera, e aí, tudo certo? Tudo na paz? Hoje a gente vai falar sobre o PHP e eu já quero trazer aqui para vocês o site do PHP do jeito certo. Esse site foi criado com o intuito de documentar o PHP, deixar ele bem acessível para qualquer pessoa que estiver começando, né, e tal. Então, é só você digitar no Google PHP do jeito certo que você vai cair aqui, né? Então esse site aqui ele vai te mostrar várias formas de começar utilizando o PHP. Primeiramente, eu aconselho você a instalar o Composer, que eu até deixei aqui do lado, né? O Composer ele é o orquestrador do PHP, né? Ele é o responsável por fazer as instalações, desinstalações, atualizações dos pacotes do PHP, né? E aqui então você encontra, no Get Composer, você encontra o instalador, a documentação, várias informações sobre o Composer aqui, né? E para você achar os seus pacotes, você pode vir aqui no Package List. O Package List ele guarda todos os pacotes criados para o PHP. Então aqui você consegue procurar eles, né? Você consegue achar aquele que você esteja precisando, né? Então é aqui que a gente vai achar o que a gente vai baixar, né? Para apresentar nessa aula. Então, basicamente, você vai precisar do PHP instalado, você vai precisar do Champ para acompanhar essa aula, ou outro gerenciador, né? Eu tenho aqui o Champ, ele está com Apache rodando aqui na porta 80 e eu já estou apontando para ele aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu criei uma pasta chamada Server API Test, né? Onde a gente vai criar o nosso servidor de testes, né? Porque como a gente vai trabalhar com JWT, com autenticações que precisam com conexões em API que precisam de autenticação, eu não achei nenhuma fake que a gente pudesse utilizar, né? Como aquela do usuário de login lá, que a gente realizou na aula de Delphi, né? Então, eu preferi criar o nosso para a gente já ter um e até vocês verem como que a gente cria um de teste, né? Então, eu vou voltar aqui para o meu Visual Studio e vou mostrar aqui. Deixa eu reduzir essa tela. Então, eu estou aqui com uma pasta que eu criei. Eu coloquei o nome dela de server-api-teste. Essa pasta não tem nada ainda, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Aqui na minha máquina eu já tenho o Composer instalado, né? Se você não tem o Composer instalado, você teria que entrar aqui no site do Composer, vir aqui em Download, e ele vai ter as opções aqui conforme o seu sistema operacional, né? Se for Windows, Linux, Mac, você vai fazer a instalação dele, né? Como eu já tenho, eu já vou partir aqui para a instalação. Então, eu vou clicar aqui em cima, e vou vir aqui em Terminal, abrir um novo terminal. Aí, qual que é o primeiro passo? A gente tem que inicializar o nosso projeto. Então, eu vou digitar o comando Composer, espaço, init. Aqui é o processo de criação do arquivo composer.json, né? Então, aqui ele já dá uma sugestão para mim, como que seria o meu package name, né? Então, seria a pasta vendor/name, né? Então, aqui eu vou colocar server API server API teste. Então aqui, se você quiser deixar o nome que ele sugeriu, só apertar Enter. Como eu alterei, né? Aqui é uma descrição, eu não vou colocar a descrição por enquanto. Autor, eu vou deixar o que tiver aqui. Mínimo, eu vou deixar. Ele pede aqui se eu tenho alguma biblioteca, projeto, metadata, eu vou deixar vazio. Licença, aqui eu posso pôr o MIT, né, que é MIT, né, que é o tipo de licença que é compartilhado e tal. Ele pergunta se eu quero colocar alguma dependência já, né? Então, por enquanto eu vou colocar não, porque a gente vai instalar manualmente o pacote que a gente vai precisar. Vou colocar não, de dev também não. E daí ele pede uma confirmação para eu ver se está tudo certo, né? Então aqui, como está tudo certo, eu só vou confirmar. Beleza.
Então, o que ele fez aqui? Ó? Esse comando, esse processo, ele criou para a gente nosso package, o nosso composer.json, né? Então, aqui basicamente é isso, né? Ele vem com uma informação aqui para a gente de como é o nosso programa e tal. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar mais um detalhe aqui, que é o seguinte, que é o nosso autoload, né? Porque para trabalhar com PHP do jeito certo, que é esse que é mostrado ali, a gente precisa do autoload. Então eu vou colocar aqui em cima do require aqui, eu vou colocar aqui, ó, autoload, ele já abre aqui para mim as opções. Aí eu vou colocar aqui o PSR4, ele já sugere aqui para mim, porque eu tenho alguns pacotes adicionais aqui no meu Visual Studio, então é o PSR4, e aqui eu vou colocar o nome do meu servidor, né? Então vai ser servidor traço API, aí eu coloco // server traço API. Nesse caso aqui eu vou tirar o if, vou deixar tudo junto. Então server API, eu vou deixar aqui meu case, né? Vou colocar aqui o API e aqui testes. Beleza, desse jeito, // que eu coloco os 2 pontos, e aqui eu vou colocar a partir da minha pasta inicial, eu vou colocar src, pode ser, deixa eu ver, src, pode ser source, src e uma barra. Beleza, eu vou salvar aqui, então ele já vai, todo o pacote que eu vier a instalar, ele já vai criar nesse passo aqui, nesse processo, utilizando o PSR4. Aqui no PHP do jeito certo, a gente tem aqui um local que explica essa questão do PSR. Então, se você pesquisar aqui, você vai ter o PSR4 e você vai entender o que eu estou falando, que é um layout de como você deve seguir, né? Uma convenção, né, na verdade, de como você deve escrever o seu código em PHP. Beleza, já fiz essa configuração. Aí a gente vai entrar aqui na parte do pacote, a gente vai procurar o pacote Firebase, deixa eu ver aqui, PHP JWT, ó, já trouxe aqui, ó, ele é um pacote muito utilizado, bem avaliado, que a gente vai utilizar como nosso servidor. Ele vai ser uma API fake, mas ele vai gerar para a gente o JWT, a gente precisa desse componente. Então eu vou clicar nele aqui, eu vou vir aqui embaixo, vai ter o comando de instalação, né? Então eu vou descer aqui. Então qual que é o comando de instalação? É esse aqui, ó, vou copiar, inserir ele aqui, ó, Composer Require Firebase PHP -jwt. Beleza. Eu dou um Enter. Ele vai começar a baixar aqui. Beleza, já baixou, atualizou. Está realizando mais algumas configurações. Tranquilo. Aí, o que ele fez aqui? Ele já alterou o meu Composer e já adicionou aqui a versão 6.8. Beleza. Agora, outro detalhe é que ele criou essa pasta Vendor, que contém o Composer e contém o JWT aqui, né? Firebird JWT, o PHP JWT. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Bom, eu vou criar aqui um índice. Se eu vir aqui na minha pasta, eu já deixei ela aberta aqui, né? O meu chão que está rodando. E eu vir aqui, ele só mostra os arquivos dispostos aqui, né? Como eu não tenho nenhum htaccess, eu não tenho nada que restringe o acesso aos arquivos, né? Isso daí a gente pode ver depois também. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, criar um novo arquivo, vou colocar ele como index.php. E agora, como eu já tenho esse arquivo, ele não vai mais listar os diretórios, porque eu já tenho um arquivo index, né? Essa é a regra do Apache, né? Se você usa o Apache, você já sabe desse recurso. Aqui eu vou iniciar o nosso PHP. E vou colocar aqui o nosso autoload, né? O autoload ele seria para recarregar, para dizer que nesse arquivo eu estou utilizando o autoload, né? Então eu posso colocar aqui assim, require -dir.
aí o ponto para concatenar, aí eu vou colocar aqui vendor barra autoload.php. Apenas isso. Beleza. Aqui por enquanto não vai acontecer nada, tranquilo. Aí eu já vou utilizar aqui um recurso para a gente criar um arquivo HTML para ser o nosso renderizador, né, da tela. Né? Então eu vou criar aqui, vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma pasta home, e dentro de home eu vou criar um arquivo index.html. Aí aqui no Visual Studio a gente tem um recurso aqui, HTML 2.5, que ele já faz para a gente a criação do HTML, né? Então ele é bem bacana nisso. O título eu vou alterar, vou colocar Server API Testes, vou salvar aqui, e aqui no body eu vou colocar um H1, vou colocar aqui API Online, e vou salvar. Então se eu voltar aqui no meu PHP, no meu navegador e eu dar um F5, ele ainda não mostrou, né? Porque falta eu incluir ele aqui. Então, aqui no nosso index PHP, eu vou dar um include, entre parênteses, e vou apontar para a nossa pasta, né? Que é, no caso, home, barra home, barra index.html. Beleza, vamos ver se agora deu certo. Beleza, API online. Então deu certo. Então basicamente a gente vai ter esses dois arquivos aqui, né? O index que chama o index.html que está dentro de home. Beleza, esse é o nosso primeiro passo, já conseguimos fazer funcionar aqui. Agora a gente tem que criar a parte do nosso token, né? Para a geração do token. Então eu vou criar mais um arquivo aqui. Vou fazer o seguinte, e eu vou criar uma pasta chamada out, new folder, out, e dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado token.php. Nesse arquivo, né, eu vou colocar aqui, inicializando aqui com PHP, beleza, vou colocar o nosso autoload, -dir. Como eu estou dentro de uma pasta, eu vou ter que voltar uma, né? Então é barra vendor barra autoload.php. Beleza, acredito que é isso. Aqui a gente já vai fazer o nosso uso desse componente que a gente instalou, né? Então use Firebase JWT barra JWT. Beleza. Aqui a gente já pode definir a nossa key, né, de geração do JWT, porque para você gerar um token JWT, você precisa ter uma key privada, uma key que seja sua, né? Então aqui eu vou colocar canal apenas mais um dev. Vai ficar bem grande assim, bem difícil de ser criptografado, sei lá. Aqui a gente já vai pegar o nosso input, que será enviado pelo usuário, né? Então, quando o usuário realiza um post, a gente tem uma opção de já pegar o que contém nesse post, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, JSON recebe file get contents. Aqui a gente vai colocar php, quer dizer, barra, input. Beleza, apenas isso. Bom, aqui com esse camarada, a gente já consegue verificar o JSON que está chegando aqui. Tá, então como que a gente vai fazer o processo? Aqui a gente pode usar o Postman, né, para fazer a nossa requisição. Né? O Postman ele é muito utilizado para testes, para homologações, né? Então deixa eu até maximizar aqui, vou colocar aqui Postman. E ele tem um acesso online, né? Então a gente consegue usar ele de forma online, né? Deixa eu acessar ele aqui. Pronto,
Pronto, acessei ele aqui, agora eu vou acessar aqui um workspace que eu criei. Se você não tem workspace, você pode criar ele, tem um botão aqui em cima, um workspace e tal. Bom, aqui a gente vai fazer a criação da nossa coleção, né? Então eu tenho como vir aqui, ó, Create Collection. Aí eu vou colocar aqui o nome dela de API Testes. Beleza. Dentro dessa coleção eu posso clicar aqui e adicionar um novo request, então add request. E aqui eu vou colocar gera token. Beleza. Aqui a gente vai colocar a nossa URL, né? Então deixa eu copiar ela aqui. Vou jogar ela aqui. Gera token. Então eu tenho que entrar na pasta auth. Vamos primeiramente entrar nessa daqui, né, para ver se ela está funcionando, né? Eu vou dar um send aqui. Ele está falando que não tem user agent. Tá, se você estiver usando o web também, ele vai te mostrar essa mensagem aqui se você não tiver. Então eu vou instalar aqui e já volto aqui. Pronto, com o meu agente instalado, ele fica aqui ao lado, né? Postman agente, né? Você já consegue fazer a requisição. Então aqui ele já está retornando para mim, ó, API online. Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai acessar aqui a pasta auth barra gera token. Não, eu coloquei apenas token.php. Ele processou aqui, né? Na verdade ele deu como não localizado. Deixa eu verificar aqui o que aconteceu. Alt token.php. Eu digitei errado. Token. Beleza, deu certo. Deu uma mensagem aqui, mas ele acessou lá a nossa pasta, né? Ele está falando que o require está errado, ele não conseguiu localizar o vendor autoload. Então deixa eu verificar aqui. Eu acho que faltou uma barra aqui. Agora sim. Deixa eu ver agora. Beleza, deu certo. Então ele chegou lá no nosso auth, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar imprimir esse cara para a gente ver o que está sendo enviado aqui. Né? Eu vou colocar aqui print r. Vou mandar imprimir esse nosso JSON aqui, que está sendo enviado. Beleza, não está sendo enviado nada, eu vou vir aqui no body, vou marcar aqui a opção raw e vou colocar aqui o corpo da nossa requisição, né? Que a nossa requisição ela vai ser de login, né? Primeiramente, porque para você gerar um token em um servidor de uma API, você precisa ter um e-mail, uma senha, um código, alguma coisa assim, né? Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui e-mail, vou colocar aqui e-mail@teste.com e vou colocar aqui senha, né? Então, esses dois parâmetros que eu vou precisar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deixa eu trocar aqui para JSON. Aqui no caso eu coloquei aspas simples, tem que ser aspas duplas. Deixa eu trocar aqui. O JSON não pode ser dessa forma. Beleza? Eu vou salvar aqui o nosso projeto e vou mandar fazer a requisição. Beleza, ó, chegou lá no nosso servidor e ele retornou dessa forma. Nesse caso ele está retornando HTML. Então, como que a gente resolve isso? Eu posso fazer o seguinte. Posso adicionar aqui, ó, antes de dar o print, header e passar aqui para ele um content traço type, dois pontos, application barra JSON. Beleza, salvo aqui. Se eu fizer uma nova requisição, ele já traz em formato JSON para mim. Beleza, é isso que eu preciso. Tá, como que a gente vai validar agora se esse e-mail existe ou não existe na nossa aplicação? O que eu vou fazer aqui agora? Primeiramente, eu vou transformar esse JSON em um array, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma variável payload recebe array do
JSON, a variável JSON. E aí vou pegar esse cara aqui e vou exibir ele aqui, né? Vamos ver como é que ele ficou aqui nesse caso. Se eu exibir dessa forma, deixa eu verificar se ele vai fazer isso. Tá, nesse caso ele não vai fazer porque não apontou para um... Dessa forma aqui eu acredito que ele vai trazer. Vamos verificar se ele vai imprimir. Eu vou tirar esse print daqui de cima, vou colocar aqui embaixo e vou falar para imprimir esse cara aqui. Tá. Aqui no caso ele não deu o índice, né? Ctrl índice. Então, na verdade, eu tenho que usar um decode, né? Que é para fazer uma transformação no objeto. Então, agora o payload é um objeto. Então, se eu mandar imprimir agora o e-mail, ele já vai trazer aqui para mim, ó. E-mail teste, beleza. Então, se eu fazer a mesma coisa aqui com a senha, né? Senha, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai imprimir a senha aqui. Tranquilo, está funcionando. Bom, a gente já conseguiu captar então o usuário, o e-mail, a senha, e agora a gente tem que fazer algum tipo de validação. Então, de forma grotesca mesmo, só para a gente fazer os testes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar aqui. Se o payload e-mail for igual a e-mail@teste.com, ele entra aqui. Beleza. Se o nosso payload senha for igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele entra aqui. Caso não seja nem a senha esteja incorreta, né, ou o e-mail esteja incorreto, ele vai cair aqui embaixo. Eu vou dar um return aqui, para ele já cair fora. E aqui fora eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar também um JSON, só que eu vou colocar um retorno com erro, né, que é o 401, né. Então, eu vou colocar aqui http:/1.1 401 unautorized. Beleza? Vou colocar o nosso header também, que é um content type application JSON, eu posso copiar daqui de cima. E vou colocar o nosso HTTP response code para 403. Beleza? Vou montar aqui um JSON de resposta. Eu vou colocar JSON resp recebe erro sem autorização, né? Porque tem que ser sem. Vou colocar aqui um código que vai ser o nosso HTTP response code. Beleza? Ponto e vírgula. Agora eu preciso mostrar isso para o usuário, né? Então eu tenho que passar aqui o nosso echo JSON encode e pegar esse array que eu acabei de criar e mandar para lá. Então vamos testar aqui agora. O que vai acontecer aqui, ó? Vou colocar aqui um JSON de resposta. Na verdade, se eu colocar esse cara aqui no começo, acho que eu não preciso mais aqui de baixo, né? Vou deixar ele aqui, fazer o teste. Beleza, ó. Peguei aqui um JSON RESP e coloquei aqui agora. Vou colocar assim, mensagem autorizado.
e eu vou passar aqui diretamente 200. E aqui eu vou colocar o return. Beleza, dessa forma aqui, se cair nessas duas condições, né? Nessas duas condições aqui, ele não vai avançar aqui para baixo, né? Então, beleza, vai dar certo. Se eu fizer uma requisição aqui agora, ó, ele trouxe mensagem autorizado como JSON e o código 200. Então, se eu voltar aqui no código agora, a gente pode fazer o tratamento de gerar o nosso JWT aqui. Bom, então aqui é onde a gente vai tratar a nossa resposta, caso o usuário seja autorizado, né? Então, eu vou testar aqui agora para ver se caso ele informe uma informação errada, né? Vamos supor que ele coloca um e-mail que não é válido. Olha, ele já trouxe sem autorização, forbidden no caso, ó, né? 403 aqui no caso, pode ser. Se eu trocar aqui, né? Vou voltar a senha, vou voltar, quer dizer, o e-mail correto, fazer a requisição, autorizado, vou trocar a senha agora. Beleza, sem autorização. Então, nossa validação deu certo. É claro que essa validação aqui, né, ela é apenas uma forma grotesca, né, e tal. Se a gente estivesse trabalhando com uma aplicação de verdade, uma API de verdade, isso aqui seria uma consulta no banco de dados, que vai validar se o usuário existe, né? Tem uma série de validações reais, né? Que como é tudo fake, só para a gente testar se a nossa API está funcionando, para a gente utilizar ela no Delphi depois, né? Basicamente é isso que a gente precisa. Tá, desse jeito aqui eu já conseguiria testar uma API, né? Só que a gente precisa gerar o JWT. Beleza. Então, qual que é o próximo passo? Agora a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que usar o recurso de JWT Encode, né? Então, como que a gente faz? Eu vou deixar aqui esse retorno, porque o retorno vai ser em JSON. Vou deixar esse RESP aqui também. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, JWT, dois pontos. Vou passar aqui o ly e vou colocar aqui igual a 60. O que é esse 60? Esse 60 é o tempo de expiração do nosso token, né? Então, nesse caso, ele vai expirar em 60 segundos. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. JSON token recebe o nosso array, que vai ser token. De onde que esse token vai ser gerado? JWT, dois pontos, encode. Aí eu tenho que abrir e fechar parêntese e passar aqui, ó, nosso payload, vírgula, a nossa key, está lá em cima, vírgula, o modo como ele vai gerar esse JWT. Existem várias formas de gerar, né? Então a gente vai usar aqui o HS256. HS256, beleza, aqui vírgula, e aqui eu vou passar para o usuário para ele saber em quanto tempo esse token vai expirar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, expires em 60, ponto e vírgula. Aqui ele está falando que tem algum detalhe aqui, né? Eu vou verificar se não vai dar certo, acho que é só um aviso do meu Visual Studio. Tá, beleza. Agora, esse JSON token é o token que eu tenho que responder lá para o usuário, né? Então, se ele tiver autorizado, o sistema vai gerar esse token e vai responder para ele. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar aqui, em vez de JSON RESP, JSON token. Bom, acredito que seria isso, né? Vamos fazer o teste aqui para ver se está tudo certo. Olha, deu um erro aqui dizendo que a classe JWT não foi encontrada. Então, deixa eu verificar lá o que está acontecendo. Bom, é aqui em cima, estava JWK, aqui é JWT. Então, eu havia colocado de forma errada, né? Beleza, então, eu acredito que seja isso. Vamos verificar aqui. Aqui também eu escrevi errado, ó. É leeway 60 segundos.
Beleza, acredito que dessa forma aqui vai funcionar. Vamos testar aqui agora. Aqui ele deu uma outra mensagem falando que o encode não deu certo. Argumento 1 passado. Beleza, vamos verificar aqui o que está acontecendo. Então aqui no caso eu tenho que fazer o seguinte, ó, como esse cara aqui é um array, ele é um objeto, eu tenho que passar aqui ó, array, porque a geração do token ela exige que eu passe um array, né? Então como esse cara já é um objeto, eu não posso passar ele assim. Né? Então vamos ver se agora deu certo. Beleza, ó, o nosso token está gerado. Vou até aumentar aqui. Ó, o nosso token está gerado. Com esse token eu já conseguiria fazer a autenticação no meu servidor. Então vamos lá, vamos tentar fazer a nossa autenticação, né? Vamos criar um novo endpoint aqui para a nossa API. Vamos fazer o seguinte, ó, voltar aqui no começo, criar aqui uma nova pasta, login. Dentro de login a gente vai criar login.php. Beleza, vamos colocar o nosso PHP aqui, autoload, né, que é o require, underline dir, barra vendor, barra autoload.php, ponto e vírgula. Beleza, o primeiro passo está ok. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que instanciar novamente o nosso JWT. Então eu vou ter que instanciar aqui, ó, use Firebase JWT, ponto e vírgula, e a gente vai precisar do key. Então eu vou copiar aqui de cima e a gente vai precisar do key também. Beleza. Tá, o que a gente vai fazer aqui no caso? A gente vai pegar novamente o PHP input, né? Então a gente vai requisitar aqui o nosso... Bom, o que a gente vai fazer aqui no caso? Como a autorização ela vem no header, né? Então a gente vai criar uma variável aqui, ó, headers. Essa variável ela vai receber get all headers. Esse cara aqui ele vai trazer para a gente todos os headers da página. Então, se eu mandar fazer o seguinte aqui, ó, se eu mandar colocar um echo, quer dizer, um print r, e passar aqui essa variável, né? Então, se a gente acessar nessa situação aqui, ele vai trazer para a gente como que está, né? Nesse endpoint. Vou copiar aqui, ó, fazer o seguinte, ó, vou duplicar esse cara. Na cópia aqui eu vou colocar login. Beleza. No nosso body, ele não vai informar o usuário, o e-mail no caso, né? Ficar vazio esse cara, none. E no nosso header, quer dizer, no nosso authorization, a gente vai colocar aqui, ó, bearer token, né? Que é esse camarada. E a gente vai colocar o nosso token gerado lá pela outra URL. Então, se eu vir aqui, ó, gera token, vou copiar esse token aqui. O formato dele é bearer, né? Bearer. Eu vou copiar esse cara aqui, vou vir aqui no login, vou jogar aquele token e vou salvar. Aí aqui em cima a gente vai alterar. Então não é mais alt, é login. E aqui é login.php. Vou salvar novamente. Vou fazer a requisição. Ó, o que ele fez aqui? Ele trouxe para a gente um array com todos os headers, né? Ó. Você tem todos os headers que foram enviados por essa página, né? Então get all headers pegou isso para a gente. Então aqui eu só dei um print R. Como que a gente pega essa posição do authorization, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o coisa aqui e vamos na verdade fazer o seguinte. Vamos transformar ele num objeto, né? A gente precisa fazer o seguinte, ó, obj headers recebe JSON. A gente vai usar um recurso do JSON aqui, ó, encode. Entre parênteses, a gente passa o nosso headers. Aí, envolvendo esse cara, né, fazendo um wrap dele aqui, a gente vai usar o JSON
decode passando false. Tá. E aí, como que a gente aponta agora? Né? Porque agora esse cara é o objeto, então a gente tem que acessar a propriedade. Authorization, né? TH aqui, authorization. Beleza, vamos ver se ele vai trazer pra gente lá. Beleza, eu trouxe aqui, ó. Trouxe better e a parte da frente, né? Então, a gente precisa tirar esse better daqui, né? Bom, então, como que a gente vai fazer para tirar esse better da frente do nosso token, né? Bom, a gente vai usar aqui uma expressão regular, né? Para isso, a gente precisa criar aqui, né, uma função para verificar se esse token não está vazio. Porque se ele estiver vazio, a gente não pode fazer essa conversão, senão pode gerar algum tipo de problema, né? Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui essa parte para não ficar mostrando aqui ao lado e ficar mais espaço para a gente poder trabalhar. Bom, primeiramente eu vou colocar aqui, ó, if, abre e fecha parênteses, negação de empty, e aí eu passo o nosso authorization aqui para dentro. Beleza. Abro e fecho, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, if, a gente vai colocar aqui um preg math, né, para testar a nossa expressão regular. Vou colocar aqui uma abertura de aspas simples, né, fechamento de aspas simples. Vou colocar uma barra, bearer, aí uma barra invertida, S. Vou colocar abre e fecha parêntese. Entre o parêntese vou colocar uma barra, um S maiúsculo, mais. E aqui após o parêntese eu preciso fechar, né? Então é a barra novamente. Aqui eu vou passar vírgula e qual o texto que eu estou verificando, né? Então, o texto que eu estou verificando é esse, e aí eu tenho que passar para o array, né? No caso ali ele pede um maths, então eu vou colocar a mesma coisa que ele pede, um maths. Deixa eu ver como é que é escrito aqui, M-A-T-C-H-E. M-A-T-C, maths. Então, ele é uma variável. Então, se deu certo, se ele encontrou, ele vai dar um return para a gente. Nesse caso aqui, eu só vou fazer o seguinte, vou dar um print R e vou colocar aqui o nosso maths na posição 1. Que a posição 0 é o better, né? E a posição 1 é o nosso token. Então, eu vou comentar esse aqui de cima. Vamos ver agora se ele deu certo. Aí, beleza, deu certo. Já trouxe só o nosso token. Tá, beleza. Agora, como que a gente vê se esse token é válido ou não? Então, a gente precisa usar o JWT decode, né? Então, beleza. Extrair o arquivo, né? Agora eu preciso instanciar aqui, ó, JWT, decode. Aí eu preciso passar o token, vírgula. Aí eu vou passar aqui uma nova key, né, na verdade, né? Porque eu preciso passar a nossa key para ela ser gerada, né? Para ela ser validada, né? Então vamos verificar aqui, ó. Vou passar assim, ó. New key, abre e fecha parêntese, coloco a nossa key, aí eu coloco vírgula e como ela foi convertida, né? Então ela usou o HS256. Aqui eu coloco ponto e vírgula. Aí a gente pode passar essa conversão para uma variável. Então eu posso colocar aqui, ó, decoded, por exemplo, né? Foi decodificada. Aí a gente vai fazer o seguinte, print R, passando o nosso decoded, né? E aqui no caso eu posso fazer o seguinte, mandar imprimir, né, para a gente ver como é que ficou, né? Então vamos lá, vou comentar essa parte aqui de cima, verificar como que ficou. Nesse caso o nosso key não foi passado, né? Então primeiramente eu vou voltar aqui no token e vou copiar essa nossa key aqui, né? Ela deveria ser, ela pode estar no arquivo .env, ela pode estar no banco de dados, né? A gente pode guardar ela onde a gente achar que fica mais interessante, né? Então aqui, como a nossa vai ser fake, né? Só para testes mesmo, eu posso criar ela aqui em cima, né? Bom, vamos ver como é que ela decodificou isso aqui. Então vamos testar aqui agora.
deixar isso aqui. Ó, ele trouxe aqui, ó, e-mail@teste.com, e-mail. Então, basicamente deu certo, né? A nossa senha aqui. Aí tem um detalhe que é o seguinte, a gente tem que fazer a conversão dela para JSON, né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, JSON encode e coloca ela entre parênteses, né? Vamos ver agora como é que trouxe para a gente. Beleza, já trouxe certo. Agora a gente só precisa colocar o nosso header, né? Eu vou copiar aqui do token, que está mais fácil. Eu vou copiar o nosso header aqui, para essa informação ser enviada na resposta, né? Vou colocar ela logo acima aqui. Vamos ver agora se ficou certinho. Beleza. No caso aqui ficou uma posição 0 ainda, né? Tá, no caso ele trouxe aqui pra gente, então quer dizer que funcionou, né? Vamos voltar lá agora porque a gente precisa validar esse cara. Beleza. O que acontece aqui agora? Como o nosso token passou, validou certinho, a gente precisa fazer a validação no login também, né? Porque a partir do momento que o cara pegou o token, eu tenho que saber se esse token é válido ainda, né? Porque vai que o cara passou um e-mail diferente, gerou um token qualquer, né? E manda para a gente o token, então eu preciso validar. Então a mesma validação do token a gente pode fazer aqui para o e-mail e para a senha que está sendo decodificada, né? Então se eu fizer o seguinte aqui, ó, pegar esse cara aqui, jogar para o login, assim que eu tiver o decoded, né? Eu posso fazer o seguinte. Bom, eu posso fazer o seguinte aqui, ó, eu posso passar o nosso encode e decode, né? Da mesma forma que eu fiz aqui em cima, eu posso fazer dessa forma aqui, passando para ele se tornar um objeto, né? Então eu faço o seguinte, passo aqui, troco essa variável para obj decoded, e aqui dentro eu passo o nosso decoded. Aí aqui o objeto vai ser trocado o e-mail, senha, e aqui a gente só, se for tudo ok, a gente iria responder para o usuário, né? Que ele está autorizado, ele seria redirecionado, alguma coisa nesse sentido, né? Então vamos verificar aqui agora se deu certo. Tá, ele está falando que o e-mail ainda não é válido. Bom, retomando aqui, sei dar uma pausa aqui para poder entender todo esse processo, mas beleza, vamos lá. Quando eu faço o decode, o que ele faz para mim? Ele joga esse cara dentro de um array de objetos. Então eu preciso percorrer ele para poder pegar as posições aqui, né? Então nesse caso, para eu pegar o e-mail, eu tenho que fazer dessa forma e a senha dessa forma, né? Então eu vou pegar aqui e vou colocar uma variável e-mail recebe esse cara da posição do for e a senha desse cara da posição do for. Como vai ser apenas um que vai trazer para mim o resultado, né? Então eu posso fazer dessa forma aqui. Se fosse mais, daí eu ia ter que colocar tudo dentro do for. O e-mail eu já vou validar ele aqui embaixo, né? Então eu vou trocar aqui onde estava, que eu copiei lá do nosso token, né? O e-mail e a senha também vou copiar aqui. Beleza. Se ele entrou aqui, quer dizer que está autorizado, né? Então ele vai responder isso aqui para a gente. Vou comentar aqui esse print R. Vamos ver se deu certo. JSON token na linha 34. Deixa eu ver o que faltou aqui. 34. Ah, sim, ele estava fazendo uma resposta aqui do JSON token. Então, na verdade, é o JSON resp. Beleza, autorizado. Então ele chegou até aqui. Se ele chegou até aqui, quer dizer que deu certo. Se não, aí que a gente vai fazer a nossa validação aqui, ó. Vai ser o seguinte. Vamos fazer da mesma forma lá do login e colocar não autorizado. Vou copiar todo esse código aqui. Então, se não passou nem pelo e-mail, ou por um ou por outro, ele vai cair aqui. Então, vai dar não autorizado.
Na verdade, eu posso deixar ele aqui embaixo, né? Porque se cair na autorização, ele passa, né? Aí a gente iria redirecionar, fazer qualquer coisa. Se cair aqui embaixo, se estiver vazio, qualquer coisa, ele vai cair aqui embaixo. Então eu posso dar essa resposta. Aqui eu posso tirar esse 403 e passar ele diretamente aqui. Ó. Eu posso tirar aqui. Né? Então, no caso aqui eu vou colocar ele 401 só para mudar a resposta. Beleza, vamos fazer o teste agora. Vou mandar a requisição aqui. Vou mudar alguma coisa aqui na chave. Vou trocar esse O aqui para A. Ó, já deu certo, já deu errado aqui, ó. Falha na assinatura, não sei o que lá e tal, verifique. Então ele já deu algum problema aqui pra gente. Né? Nesse caso aqui ele vai cair nessa exceção. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um try except, né? Um try catch, na verdade, try except no Delphi. Que eu posso fazer o seguinte, depois que eu pegar aqui o nosso header, né? Eu posso colocar aqui um try catch. Então, tudo que ocorrer aqui quer dizer que deu certo. Aqui quer dizer que deu certo. Copiar e jogar para cá. Se entrar aqui embaixo, ele vai mostrar o nosso que deu algo errado, né? Então, vai dar não autorizado. Beleza. Sem autorização, 401. Unautorized. Então, na verdade, ao invés de usar o 403, que é o forbidden, né, eu tenho que passar o 401. Bom, então agora já está ok aqui, né, a nossa validação. O detalhe é que ele não validou essa questão do tempo. Por quê? Porque falta a gente passar essa questão do tempo aqui, ó, no token. Como que eu faço isso aqui no caso? Eu tenho que pegar aqui e passar dentro da validação do usuário, que é esse payload, eu tenho que adicionar uma expressão aqui, né? Então, galera, revisei aqui o código, fiz algumas modificações aqui. Aquele meme lá do Bob Esponja, né? 2 horas depois,
mas consegui gerar o nosso token aqui. Faltavam alguns detalhes, né, e tal, então eu vou dar uma repassada aqui para vocês. Então, na geração do token, o que mudou aqui no caso? Eu tenho que passar mais um camarada aqui, que é o ESP. E esse ESP ele tem que estar no formato time mais o tempo que eu quero, né? Então, tipo assim, o time no PHP ele retorna a hora atual, aí quando eu coloco mais 60, ele adiciona mais 60 segundos, né? E eu tenho que adicionar isso no array que eu vou enviar para gerar o token, né? Então, nesse caso, eu preciso adicionar o tempo que eu quiser, né? Então, se é 1 hora, eu teria que colocar 60 vezes 60, né? Aí eu pegaria 1 hora. Nesse caso, que é como exemplo, eu quero colocar 60 segundos, eu coloquei isso, né? Então, para a gente testar aqui, eu posso alterar aqui para 10, para ficar 10 segundos e poder apresentar a mensagem de token expirado, né? Basicamente, a validação ficou a mesma. Aqui embaixo eu deixei para retornar 200 e mudei o título para autorizado, né, que estava outra coisa aqui. Se não cair aqui, ele vai vir aqui para baixo e vai trazer sem autorização retornando 401. Beleza, então essa é a geração do nosso token. E no login, o que eu fiz aqui também? Eu tive que adicionar esse layUI aqui no caso, né, layUI, para ele poder adicionar o tempo que ele vai validar esse token, né? Então aqui como eu mudei lá para 10, aqui eu vou mudar também. E outro detalhe aqui que eu vi, deixa eu ver, eu mudei os textos também, né? Coloquei autorizado aqui, sem autorização, coloquei dentro do Tricept o 403 forbidden, né? E coloquei aqui, quando cair no catch, né, que está dando erro, para ele imprimir qual que é o erro, qual que é a mensagem. Que aí nesse caso ele vai vir de token expirado, né, quando ocorrer isso, né. Então, se a gente voltar aqui no nosso Postman, né, eu também fiz uma configuração aqui e coloquei meu Postman em tema escuro, né, que eu prefiro dessa forma. Então, eu já alterei aqui porque eu queria fazer isso também. E, bom, aí o que acontece? Quando eu fizer a geração do token, né, vamos fazer aqui a geração do token, ó, ele gera para mim. Então eu pego esse token, copio aqui, jogo lá no meu login, né, que o login é a validação de que esse meu token está ok, né, só uma URL para validar. Ó, ele trouxe ali, ó, sem autorização. Sem autorização, sem autorização. Aí ele trouxe token expirado. Então, de certa forma, ele estava caindo na opção de sem autorização. Por quê? Porque eu tinha escrito aqui, eu tinha colocado um G aqui no lugar do teste. Então, eu tinha ficado guest. Então, provavelmente, eu não devo ter alterado, né? Deixa eu até vir aqui na área de login. Eu devo ter deixado guest aqui também. Ó, justamente. Então, eu vou alterar aqui para teste. Agora, toda validação que eu fizer com esse token, né, que é aqui na parte de login, eu ainda estou usando aquele token antigo, só que esse token já está expirado, ó, expired token. Então, qualquer validação que eu tentar fazer, mesmo que é o mesmo usuário, o mesmo login que está dentro do token, o token agora tem mais uma diretriz, que é o do tempo de expiração, né? Então, se eu vir aqui novamente e gerar o token, ele gerou o token, eu vou copiar aqui, vou vir aqui agora no login, vou alterar aqui no Better e vou mandar. Agora sim, ó, autorizado, ele mudou o meu header aqui também, ó, 200, ok. E beleza, então se eu tentar novamente, aí ele já deu o token expirado. Então aqui o token está expirando em 10 segundos. Esse tempo a gente que muda, né? A gente que decide como vai ser. Então, aqui no caso é todo um exemplo. Você vê que eu não estou usando nada muito orientado a objeto. Eu usei uma parte dessa do PHP certo, mas muito do que eu estou fazendo aqui é a grosso modo, né? Mas quando a gente for implementar uma API no PHP, né, ou em Laravel, ou algum framework, alguma coisa assim, a gente vai usar o arquivo .env, né, .env, que é para ele guardar essas informações sensíveis, né? Então, basicamente, para essa aula seria isso, a gente montar essa API aqui de fake, né, para a gente conseguir usar ela no Delphi depois, ou até mesmo em outra aplicação que a gente venha criar. Então esse código fonte vai estar disponível aqui no link,
E qualquer dúvida você pode entrar em contato, falar com a gente aí, beleza? Então, valeu aí, obrigado pelo tempo aí que você ficou para ver esse vídeo e até a próxima. Valeu!